Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. O Casa e Design está no ar e no programa de hoje você vai ver a neurociência aplicada à iluminação e seu impacto na qualidade de vida e a tecnologia por trás das construções inteligentes e sustentáveis. Eu sou Sara Medeiros e o Casa e Design de hoje já está no ar. A iluminação é elemento crucial na arquitetura, impactando nas relações e no comportamento humano. E é aí que entra a neurociência. A neurociência tem sido utilizada nos últimos anos em várias áreas para garantir qualidade de vida e bem-estar. Você sabia que na arquitetura e no design de interiores, também como na iluminação, ela pode ser aplicada e sim, garantir bem-estar para quem utiliza, para quem se beneficia dessa iluminação? Por isso nós viemos conversar com um especialista para mergulhar nesse universo. Então, vem comigo! E a gente vai conversar a partir de agora com o design de interiores, o Enzo Bacelar, para entender tudo sobre iluminação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre neurociência, na iluminação. A neurociência, a iluminação, ela incide na nossa visão e ela atinge dois sistemas do nosso cérebro, né? A percepção do ambiente, que é o sistema visual, e o sistema não visual, né? Que seria esse bem-estar, né? Como a iluminação traz pra gente, tanto no ambiente de maneira geral, quanto a luz natural, né? A luz natural, ela traz ritmo circadiano, né? Que a luz durante o dia, do momento que a gente acorda, ao momento que a gente dorme. E aí essa luz, ela atinge nosso corpo de que maneira, né? Ela faz, biologicamente, o nosso corpo entender que momento do dia nós estamos, né? E aí como ele vai se comportar durante esse dia, né? Como a gente está no nosso sono, como vai seguir nossa tarde, né, de trabalho. A gente tem aqui, Enzo, alguns exemplos, inclusive, que eu quero que você explique pra gente, porque você disse bem, né? A gente regula o nosso corpo de acordo com a iluminação, né? Tanto que quando vai escurecendo, a gente vai sentindo mais sono, vai amanhecendo, nosso corpo vai despertando. E a gente pode, através da iluminação, trazer todo esse bem-estar, né, para o ambiente e, consequentemente, melhorar a nossa saúde. Com certeza. Então, a iluminação, quando a gente acorda, né, a gente tem aquela iluminação, a gente vê o sol nascer, naquele tom amarelado mais alaranjado, e durante o dia a gente vai vendo aquele pico de luz bem clara. Isso a gente transfere para um projeto, de que maneira, né? A gente traz aquele amarelo mais ambarizado para uma situação de uma casa, num momento mais relaxante em casa, até um escritório, que é o nosso momento de trabalho, né? A gente traz aquela luz mais clara. No nosso momento à noite, a gente vai diminuindo a luz para poder ter aquela situação no nosso quarto, que seja uma luz que a gente relaxa até o momento da gente realmente chegar e apagar tudo e desligar, né? Trazer essa sensação do claro e escuro para o nosso corpo, né? Enzo, como você bem disse, essa iluminação ela influencia no nosso bem-estar. Mas para quem está em casa, para que possa entender o que é uma luz ambar, o que é uma luz mais clara, eu queria que a gente mostrasse isso na prática, pode ser? Pode sim, eu tenho um local perfeito para isso, que é a nossa cozinha aqui da loja. Enzo, aqui nessa copa a gente tem essa tela tensionada, eu quero até que você explique o que é essa tela tensionada, que a gente a partir dela vai poder estar demonstrando esses tons diferentes de iluminação. Sim. A tela tensionada é um tecido que a gente usa retroiluminado, né? Ele tem várias fitas atrás que iluminam o ambiente como um todo, né? E ela é muito versátil, a gente consegue usar ela desde aqui, uma cozinha, né? Que ela tem uma iluminação totalmente difusa, quanto a gente consegue usar no lavabo, com uma iluminação bem baixa, ou até numa mesa de procedimento médico, né? Que a gente vai ter uma luz mais neutra e completamente difusa, que aí vai dar claridade naquela mesa como um todo de procedimento, né? Então vamos mostrar esses diferentes tons de iluminação e o que a neurociência diz. Sim. Aqui eu vou ter uma luz bem amarelada, que ela vai ser para áreas mais residenciais, que traz relaxamento, por lembrar no círculo circadiano, momento de relaxamento da gente de fim de dia, né? E aí a gente pode ir para a luz mais neutra, que aqui a gente já faz
procedimento médico, um atendimento com mais atenção, né? No escritório. E se a gente for partir para realmente áreas médicas, a gente já vai para uma luz mais fria, que dê mais visão para quem estiver trabalhando ali naquele local. Aplicar as técnicas da neurociência nos projetos de iluminação dos ambientes é estudar a fundo como a luz afeta o cérebro, as emoções, o comportamento e o desempenho humano. Hoje, a arquitetura e o design usam esses conhecimentos para criar espaços mais saudáveis, produtivos e acolhedores. Pontos importantes como nosso relógio biológico, produtividade, concentração, saúde e bem-estar devem ser levados em consideração na hora de planejar a iluminação de um ambiente. Isso se aplica em todos os tipos de ambientes, sejam residenciais ou comerciais. No quarto, a gente vai trabalhar uma luz mais indireta, um grau de afastamento que vai ser bem baixo, porque essa luz direta, no momento final do nosso dia, a gente vai ter um relaxamento melhor, não vai ter nada que perturbe o nosso sono, porque a luz direta ela vai acabar ofuscando a gente, a luz em cima da cama. Então a gente vai trabalhar uma coisa mais indireta e só com focos na circulação, para a gente ter nossa passagem ali, caso a gente queira levantar durante a noite, para beber uma água ou alguma coisa assim. E numa sala, a gente vai trabalhar sempre com luzes direcionadas para o que a gente quer realmente que destaque, que direcione, que mostre na nossa sala, né, no nosso ambiente. Por exemplo, aqui é uma luminária de piso. É uma coluna que a gente chama, né, é uma peça assinada por um designer brasileiro, Valdir Júnior, né. Todas as peças dele, ele já trabalha todas na luz amarela, né. Hoje decorativa a gente sempre trabalha isso. Por ser uma coisa mais decorativa, você não tem necessidade de ser como uma luz de trabalho, né. Então ele sempre trabalha, já vem com a luz da própria fábrica, então ela já vai vir pronta para o ambiente. Você não precisa pensar em como iluminar com ela, ela já vem com aquela pré-definição própria, né? Para dar aquele destaque bacana no ambiente, para dar aquela... Porque as peças dele são como obras de arte, entendeu? Então ela já vem, é a própria obra de arte iluminada, né? Isso, e também tem as luminárias de parede, né? Isso, sempre as peças decorativas elas vêm com vidro ou uma forma que essa luz não fique ofuscando de fato, né? Porque você vai ter ela no ambiente realmente só dando destaque, só complementando o seu ambiente, né? Que você já vai ter uma poltrona, você vai ter seu ambiente todo montado na sua própria marcenaria, você pode sempre brincar com essas peças, né? Isso, para a gente finalizar, dá uma dica para quem está em casa de como aproveitar o que já tem e melhorar, né, essa iluminação em casa, lembrando que cada ambiente tem a sua necessidade específica, né? O ideal sempre é a gente trabalhar com um profissional alinhado, né? A gente sempre vê, porque o profissional ele vai ter esse tato, né? A gente consegue ver a necessidade do cliente, a gente consegue sentir realmente, trabalhar também com automação, né? Essa luz dinâmica que a gente consegue ter o controle. Hoje eu quero uma luz mais baixa, amanhã eu quero uma luz, preciso de mais luz, então a gente sempre trabalhar com esse sistema, né? De luz dinâmica que a gente chama, né? E sempre menos é mais na iluminação, né? A gente precisa de mais luz, a gente sempre precisa trabalhar o suficiente. Uma luz que seja confortável. Na prática, arquitetos ou designers buscam aproveitar ao máximo os benefícios da luz natural, como também promover uma iluminação mais humanizada e ajustável ao uso do espaço. Viu como a neurociência impacta e muito na nossa vida? Inclusive na iluminação, e o quanto é importante contratar um profissional especializado. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas você não saia daí, porque na volta você vai ver como a tecnologia tem sido uma grande aliada na construção civil. Eu volto já. A tecnologia na construção civil tem sido uma verdadeira aliada para a sustentabilidade. Vamos conhecer agora um método construtivo sustentável e inovador. Acompanhe. Construir uma casa é um processo complexo e que envolve diversos fatores. Do planejamento até a execução é comum acontecer atrasos, retrabalho e desperdícios, o que resulta em custos maiores e dor de cabeça.
Pensar em construções inteligentes é trazer solução para esses problemas e tornar o processo da obra mais eficiente. E hoje eu vim visitar mais uma obra, mas não é uma obra qualquer, viu, gente? É uma obra sustentável. A gente sempre fala aqui no Casa e Design como a tecnologia ela vem sendo uma aliada da construção civil. E hoje a gente vai entender tudo sobre um sistema. É o Sistema Monolítico em EPS, que é justamente o método construtivo desta obra em que nós estamos. E quem vai explicar tudo para a gente já está aqui comigo, que é o Diogo Diniz, que é especialista em gestão de obras. Diogo, seja muito bem-vindo ao Casa e Design. Seja muito bem-vindo à nossa obra. Também vou lhe explicar passo a passo do nosso processo construtivo em EPS. Diogo, essa é uma obra que, ela, além de ser sustentável, é uma obra organizada, limpa, né? Esse é um dos pilares, né, do processo construtivo de EPS. Ele torna-se a obra muito mais limpa, né? Diminui bastante os resíduos no canteiro de obra. E é uma das vantagens que vários clientes procuram essa metodologia. Explica mais para a gente como é que funciona na prática, né? Você estava me dizendo que essas placas elas são industrializadas, né? Chegam prontas aqui. Isso, perfeito. Hoje compramos as placas, né? Elas vêm todas elas prontas. A gente faz a instalação das placas e depois vem com um aditivo e faz o reboco nela. Só que quando está fazendo esse processo, já colocamos tanto a parte hidráulica como elétrica. Isso causa uma velocidade muito grande de obra e uma redução significativa no quantitativo de operários. Ou seja, a gente está vendo aqui essa parede, dá aquela impressão que é uma parede, né, convencional, de alvenaria, mas não é. Não é, mas você olhando, você vê que não tem diferença praticamente nenhuma, né? É uma parede que dificilmente você identificaria se ela é convencional ou de EPS. E tem uma resistência, inclusive, muito maior do que a alvenaria. Muito maior. Ela chega a ser muito, muito mais resistente do que a convencional. Porque dentro dessa parede, ela consta malhas em aço, um núcleo de isopor, que é o EPS, e aditivos e o próprio reboco. Você estava me falando também o quanto essa tecnologia ela traz conforto térmico e acústico para a residência. O EPS, as placas em EPS, ela mantém o equilíbrio térmico nos ambientes. Então, causa uma redução significativa no consumo de ar-condicionado e uma acústica muito melhor. Por ela ter um isolante dentro da sua estrutura, ela causa esse bem-estar e esse conforto mais acústico. Isso a gente está falando do calor, mas no frio também. No frio ele equilibra da mesma forma. Ele mantém estável o ano todo, seja no calor, seja no frio. Como estamos em uma área de praia, essa casa está sendo construída em uma área que é beira-mar, com relação à maresia? Não tem influência, contanto que seja feito todos os tratamentos necessários na aplicação, ela torna-se as mesmas garantias do que uma construção convencional. Agora, Diogo, me explica, numa construção convencional, o tempo de obra para esse sistema em EPS é muito mais rápido? Temos uma redução significativa. Temos uma redução que chega a aproximadamente 30% do tempo de obra. Ou seja, quando você reduz tempo de obra, você também reduz custos de obra. E a parte mais difícil e desafiadora da construção civil, que é a mão de obra. Então, se a gente tem uma equipe mais enxuta, mais qualificada e com menos tempo de obra, a gente consegue ter uma produção e uma celeridade e uma economia maior para o cliente. É um processo que veio para ficar e eu acho que está tendo uma ótima aceitação. As pessoas cada vez mais estão conhecendo esse processo e cada dia mais está crescendo. E aí você estava me explicando também com relação à forma de vocês trabalharem com grandes vãos, trabalharem também com esse material em projetos que trazem formas orgânicas. Ele dá para trabalhar de várias formas, tanto na forma estrutural, totalmente estrutural. A gente conseguiria excluir em alguns projetos tanto pilares como vigas. A gente conseguiria fazer com que a casa toda ela se tornasse estruturalizada pelos painéis monolíticos em EPS. Como também ele
faz algumas formas que são mais criativas, balanços, alguns outros itens de estilo arquitetônico, que a gente consegue um êxito melhor utilizando o EPS e uma velocidade muito maior. Agora, na hora do acabamento, não muda nada do tradicional. Não muda nada. Lhe convido para você conhecer uma obra nossa que finalizamos recentemente, está na fase de paisagismo e vocês vão verificar que é exatamente idêntica a uma obra convencional. Então, quem está em casa vai junto com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Diogo, a gente está chegando aqui nessa casa que já está pronta, né? Aqui é uma casa totalmente pronta, agora a gente está recepcionando a parte de jardinagem, aí a gente faz todo esse acompanhamento da parte de jardinagem. Eu vou mostrar para vocês uma casa construída em EPS, você vai ver que praticamente ela não tem diferenciação nenhuma de uma casa convencional. Já quero que você comece me contando dessa fachada aqui. Essa fachada é um grande desafio. Essa fachada ela tem uma inclinação bem acentuada. Ela foi toda ela montada em painéis estruturais em EPS. Então ela tem toda uma estruturação para fazer essa montagem desses painéis. Então você vê que para a parte arquitetônica a gente consegue vencer alguns vãos e alguns desafios, porque se fosse na alvenaria convencional isso duraria muito tempo para poder chegar nesse resultado aqui. E você me disse que ela suporta qualquer carga, inclusive, né? Isso, tem uma resistência alta e o EPS ele tem características que ao ser finalizado ele comporta diversos elementos. A gente vai ver aqui nessa casa pedra, porcelanatos e diversos outros elementos. E para essa fixação, tem que utilizar algo também específico ou a argamassa normal da construção civil? Depois que a parede está confeccionada, está pronta, né? Ela segue o mesmo padrão construtivo convencional. Argamassa normal e assentamento normal. Aqui a gente tem um granito trabalhado. Você vê aqui também a recepção de elementos mais pesados do que os convencionais, né? Porque aqui são pedras, são lâminas, né? Muito pesadas, que é a lâmina do granito, e vários outros elementos que a gente consegue colocar. A tinta também? Tudo. Normal, o acabamento, né? Fica praticamente perfeito. As paredes elas têm um prumo muito mais acentuado do que uma correção de uma parede convencional. A gente consegue ter um trabalho menor do que se fosse uma parede de alvenaria convencional. Eu vejo que é realmente muito lisinha, né? Por fim, entender a construção inteligente e apoiar a sustentabilidade, além de otimizar o processo de construção, mitigando os riscos de falhas, atrasos e desperdícios. Hoje eu fico por aqui. Para você, um excelente sábado. Até semana que vem. Tchau!